A teoria sintética da evolução foi um momento revolucionário na história da biologia, onde o pensamento evolutivo e genético se reuniram e passaram a explicar de maneira sintética os conhecimentos biológicos, o que fez merecer o nome de teoria sintética. Para compreender o que foi a teoria sintética, é importante saber que o pensamento evolutivo e o pensamento genético, eles corriam dentro da biologia paralelamente, sem que fosse feita associação entre essas duas grandes formas de conhecimento. O conhecimento evolutivo e o conhecimento genético não eram vistos de maneira associada até que, em 1937, Theodosius Gregorievich Dobzhansky iniciasse a formulação da teoria sintética. Depois de Lamarck com a ideia de evolução, Wallace e Darwin com a ideia da seleção natural, o grande evolucionista, o quarto maior evolucionista da história da biologia, foi esse russo chamado Dobzhansky. Ele é o principal responsável pela formulação da teoria sintética. Então, para compreendermos, vamos ver assim os principais pontos. Lamarck, em 1809, com a ideia da evolução. Darwin e Wallace, em 1858, com a ideia da seleção natural. E Weismann, em 1883, eliminou da evolução a herança dos caracteres adquiridos. Essa linha de pensamento, onde uma pessoa levou adiante o pensamento dos anteriores, é a linha de pensamento da evolução dentro da biologia. Em 1866, Mendel formulou as duas leis de Mendel, as principais leis da genética. Em 1900, essas leis de Mendel continuavam ocultas, apesar de elas terem sido publicadas em livros, em revistas universitárias. Em 1900, portanto, 34 anos depois, o trabalho de Mendel foi descoberto. Apesar de publicado, dá até para chamar assim, descoberta dos trabalhos de Mendel em 1900. De Vries, da Holanda, Tschermak, da Tchequia, e Correns, da Alemanha, 3 pessoas independentemente leram o trabalho de Mendel, perceberam seu valor e passaram a divulgar as leis de Mendel, isso em 1900. Em 1906, Bateson e Punnett perceberam que em algumas situações as proporções de Mendel não ocorriam, mas eles não forneceram explicação para isso. A explicação veio em 1911 com Sturtevant, Bridges e Morgan, que explicaram a lei da ligação. Em 1908 foi formulado o teorema de Hardy-Weinberg, independentemente por ambos. Hardy, um matemático inglês, e Weinberg, um médico alemão. Foi formulado, então, em 1908, o teorema de Hardy-Weinberg. Essa linha de pensamento é a linha genética. Na década de 1930, alguns pensadores formularam a genética de populações, que é o uso das ideias de Mendel para as populações. E foi formulada por Sergei Chetverikov, um russo, por Sewall Wright, um norte-americano, Ronald Fisher, um inglês, e John Haldane, outro inglês. Essas pessoas formularam a genética de populações e a genética e a evolução continuavam ainda como linhas de pensamento independentes.
Então, um grupo de pessoas reuniu essas duas ideias, essas duas correntes de pensamento, podemos dizer assim, e a pessoa que liderou essa reunião foi, então, o Theodosius Gregorievich Dobzhansky, a partir de uma obra sua, de 1937, chamada Genética e Origem das Espécies. Em 1942, Ernst Mayr, com um livro Sistemática e Origem das Espécies, contribuiu também para a teoria sintética. No mesmo ano, com o livro Evolução, uma síntese moderna, Julian Huxley também contribuiu. Em 1944, George Gaylord Simpson, com a sua obra Tempo e Ritmo na Evolução. E, posteriormente, em 1950, Ledyard Stebbins, com o livro Variação e Evolução em Plantas. Com essas obras, então, foi formulada a teoria sintética. O que significa a teoria sintética? A teoria sintética significa que os fenômenos evolutivos, a partir desse momento, passaram a exigir uma explicação com base na genética. E isso não existia. Basta observar que a genética passou a existir apenas em 1900, enquanto que Lamarck propôs a evolução já em 1809. Então, muito tempo se passou com os fenômenos evolutivos sendo analisados sem nenhuma explicação genética. Não havia uma explicação sólida para os fenômenos evolutivos. Depois da teoria sintética, formulada principalmente por Dobzhansky, as explicações dentro da biologia, as explicações evolutivas dentro da biologia, passaram a exigir uma explicação genética. Então, a genética passou a ser o fundamento das explicações evolutivas para os fenômenos. A genética passou a dar sentido para as explicações evolutivas. E isso encantou tanto as pessoas que algumas, de maneira até ingênua e infantil, afirmaram que a biologia, a partir daquele momento, estava toda explicada e que nenhum conhecimento mais seria necessário. Um completo absurdo, claro, mas isso mostra para a gente o encantamento que foi gerado na hora em que se associaram os pensamentos da genética e da evolução. Esse momento, então, foi a teoria sintética da evolução.